e possamos sair daqui com algumas coisas na cabeça diante de tudo aquilo que tem sido muito bom, muito abençoador durante esse tempo, e temos aprendido muito. Hoje eu vou falar de duas coisas óbvias, mas que ao longo do tempo a organização, a igreja tem se preocupado, a organização, e ao mesmo momento algumas pessoas têm relativizado essa situação. Eu vou falar sobre pecado e problema. Pecado é uma coisa, problema é outra. Mas ao longo do tempo, as pessoas têm dito que problema é pecado. Isso parece meio doido, até mesmo não tem nada a ver com o significado que há no nosso Aurélio, que eu vou dizer aqui qual é o significado. Mas as pessoas têm relativizado isso. A Bíblia é bem clara sobre pecado. A Bíblia, quando você vê sobre os 7 pecados capitais, avareza, ira, luxúria, e tudo isso, diante desses pecados, isso não é problema. E a gente, ao longo do tempo, alguns irmãos, ao longo do tempo, têm colocado isso como uma coisa que não precisa ser resolvida. Ela precisa só apenas ser conduzida. Mas, irmãos, o pecado nos afasta do Senhor. O problema se resolve. E quando a gente diz sobre isso, você deve estar olhando para mim, e foi algo que eu me perguntei quando eu pensei sobre essas duas palavras, e dessa reflexão. Eu falei assim, mas parece ser tão óbvio, mas por que as pessoas fogem disso? Será que é mais uma forma de refúgio, dizer que é problema em vez de dizer que é pecado? Será que é mais fácil eu dizer uma palavra para poder fugir de outra e não cuidar de um lado que precisa ser tratado? São umas perguntas que eu me faço ao longo desse tempo, porque em Deus, o Senhor nos chamou para vivermos uma liberdade. Ele nos chamou para vivermos uma prisão. E o pecado transforma isso na vida da pessoa, uma prisão. A carne, os seus anseios, e muitas vezes diante das suas escolhas erradas e diante daquele momento que não é tratado, a pessoa começa a cultivar o pecado carinhoso, Ao longo do tempo você ouviu muito assim, de algumas pregações e algumas citações que falam assim, o meu pecado é o pecado, é meu carinho, meu pecadinho. Pecado de estimação. Obrigado, Isângela. Pecado de estimação. Para eu fugir e não consertar, eu começo a tratar o pecado como fosse algo bonitinho para eu não consertar. E aí eu transformei ele agora como problema. Só que não. Pecado, problema é problema. Mas vamos ver o significado do nosso amado Aurélio. Pecado, uma visão mais... violação de um preceito religioso, desobediência de qualquer norma ou preceito, falta e erro. Problema, questão social que traz transtornos e que exige grande esforço e determinação para solucionarmos. E por muitas vezes solucionamos. Muitas questões sociais, muitas questões do nosso convívio em si, nós temos problemas. Mas são questões que conseguimos, por muitas vezes, resolvermos, às vezes, de uma forma muito mais rápida. Mas e o pecado? Isso depende do meu querer e do seu querer. Você querer sair ou você querer ficar. Ou cultivar ele ou se libertar dele. Mas depende das tuas escolhas. Depende daquilo que você vai determinar para você.
sabe? A desobediência, as nossas escolhas, elas transformam muitas vezes e conduzem muito aquilo que estamos vivendo. Mas você precisa expurgar isso da sua vida. Você precisa não querer isso, não aceitar isso. E não aceitar isso, por muitas vezes, vai te doer, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas para não fazer, para resolver. As pessoas não querem resolver as suas causas. É por isso que você tem visto coisas muito de homens sendo pregadas, coisas que não são direcionadas por Deus, porque justamente a pessoa não quis abrir mão de algo na sua vida para resolver, para justamente fazer aquilo que ela quer. E aí o que vai acontecer? Ela vai dizer aquilo que lhe convém. E muitas vezes aquilo que lhe convém não vai tratar aquilo que deveria ser consertado. A gente mais se preocupa em fazer a nossa própria vontade de consertar algo que precisa ser consertado para agradar aquilo que você não consegue mais ficar sem. Por que isso é sério, irmãos? Porque desde o momento que eu tento relativizar essa questão, eu perco o fio da meada daquilo o que seria de melhor para mim, e eu executar aquilo que é vontade de Deus. Eu executo para mim, porque eu quero, porque eu gosto, mas eu executo para mim. E não obedeço a Ele para poder melhorar aquilo que está errado dentro de mim. Sabe o que está acontecendo na igreja de hoje? As pessoas não querem abrir mão de nada. As pessoas não querem regularizarem as suas vidas. Elas não querem andar debaixo da boa vontade de Deus e obedecer Ele e resolver as suas situações. Elas querem caminhar do jeito que está. Vem como estás, fica como estás, continua como estás e vai seguindo assim. E aí gera o quê? Gera algumas consequências, que a pior coisa no mundo é você caminhar, falar com Deus, e vai chegar uma hora que você vai perceber assim: meu Pai, eu estou falando, parece que Deus nem me ouve. Mas não é porque que Ele não me ouve. Você criou uma separação. Precisa ser algo consertado. Há uma ferida. E se essa ferida não for tratada, há consequências para isso. E você pensa que não, hoje é uma coisinha aqui, um pouquinho aqui, você não resolve, amanhã soma com aquilo que era pouquinho, se torna um pouquinho maior, e assim vai. E vai como se fosse uma bola de neve. E chega uma hora que eu não quero mais resolver. Deixa do jeito que está. Mas não, irmãos. Eu quero ser limpo para o meu Deus. Eu quero ser santo para o meu Deus. Eu quero realmente ser isso, não para poder elevar o meu nome ou pelo aquilo que vai produzir para a vida de alguém, mas eu quero ser apenas isso para estar mais perto dele e sem quer ninguém saber, essa ação minha possa produzir mudança na vida das pessoas. Já viu aquela irmã que tenta ao máximo, tem seus problemas, agora no caso problemas mesmo, não é pecado, tem suas dificuldades, tem suas limitações, mas está ali, perseverando, não desiste, não entrega as pontas, e está lá, todo momento, e está ali, e aí isso acaba te contagiando, isso acaba de uma hora para outra você percebendo assim, fala assim, cara, vale a pena, não é fácil não, aí, o pecado bate a porta, como diz uma canção aí, as situações estão aí ofertas vão e vêm, as propostas vão e vêm, mas eu escolhi ao Senhor, e esse meu não vai ser significante para a minha vida. Eu não quero isso. É o famoso jeitinho brasileiro. Eu aceito um negocinho aqui, vou aceitando ali, vou aceitando acolá,
e vou me acostumando com essas coisas erradas, e chega uma hora que aquilo que deveria ser errado se torna certo. Portanto, fazer errado. Mas certo é certo, errado é errado. A palavra é sim e não. Fora disso é procedência. Então eu escolhi algo. Vai ser difícil? Vai. Mas é melhor eu perseverar do que eu relativizar. É melhor eu seguir em frente do que eu desistir. Diz algo assim: mas que isso, se eu sou dependente da graça, me causa arrepios. Se há algo a se pagar, foi pago um preço. Que diremos então? Contudo, aqui o apóstolo diz assim, em Romanos 6, versículo 1 e 2, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Uma pergunta. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não sei se é a mesma versão. Mas, como? Se continuaremos pecando para... Não, de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Essa é uma condição. Dentre tantas artimanhas, o pecado tenta nos seduzir com uma das suas maiores estratégias mentirosas, típica dele. Você está com um problema. E quando genuinamente acreditamos nisso, somos conduzidos a outras 3 mentiras que eu separei aqui. A primeira: você pode resolver esse problema. Nesse estágio, muitos abandonam a igreja com os amigos e a família, acreditando que dá um tempo. Ah, vou dar um tempo. É um probleminha, vou dar um tempo. Mas não trata aquilo como pecado. E aí ele escolhe sair, aí dá um tempinho. Ah, eu vou resolver. Parece que tomamos um anestésico que transforma a culpa num leve incômodo. Só incômodo só. Outra mentira: se fosse tão grave, Deus já teria me fulminado. A ideia de que não acontece nada com a gente é porque Deus nos entende. Torna-se ainda mais atraente quando estamos longe de Deus e da comunhão com a igreja. Terceira: o jeito de conviver com isso, esse talvez seja o estágio final. Quando chegamos aqui, o pecado tornou-se um bichinho de estimação que, estranhamente, tem o nosso cuidado. Não se trata de um cachorrinho bonitinho, é uma largata asquerosa que repousa sobre o nosso ombro e sorri para nós. E não se iluda, ela nunca se tornará uma borboleta. Essa largata que está aí no teu ombro, esse pecado que está aí, ele não vai se transformar em uma borboleta, não. Ele só vai fazendo você afundar, afundar, afundar. Já viu aquele negócio? Todos nós aqui temos um cantinho que a gente guarda entulho na nossa casa. Entulho não, é trapos, né? Coisas assim. Chega uma hora que, se você tomar cuidado, quando você abrir a porta, cai tudo em cima de você. Aí a gente trata aquilo ali com o maior carinho, né? Não, vai lá, bota lá naquele quarto lá. Meu Deus, eu estou para me mudar aí. Meu Deus, tem um banheiro lá em cima, lá no 3º andar. Eu estou até com medo quando começar a limpar aquilo ali. Tem tanta tralha que quando começar a tirar, eu acho que vai sair uma carroça de tanta tralha que eu acumulei lá. É como se fosse isso mesmo. A gente não quer resolver nada, a gente só quer acumular. E nesse acúmulo, a gente pode tomar nós tornamos um grande problema, se tornar um grande problema, relativar isso, e aí a gente não resolver as coisas que tem que resolver com Deus.
Não, deixa para depois. Bota lá no cantinho lá. Não, esse negócio para resolver com Deus, não, deixa lá, depois eu vou resolver. Eu vou resolver isso. Aí chega uma hora que seria uma situação para resolver, se torna duas, se torna três, se torna quatro, cinco. E aí se torna muito mais difícil. Você vai ter que andar muito mais, porque nós relativizamos isso. As pessoas entram e saem deste lugar, da casa do Senhor. Entra e sai. Eles vão entrando e saindo, mas não querem resolver. Eles não querem serem limpos. Eles não querem ser tratados. Eles querem viver as suas vidas. Como eu repeti de novo, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. É Ele que me trata, é Ele que é meu Pai, é Ele que diz que onde está errado. Se desde o momento a palavra não é mais algo principal para resolvermos as nossas situações de vida, quando nós tomamos conta desta vida, aí tem uma grande tragédia para acontecer. Porque por nós mesmos nós não conseguimos resolver nada. Se o Senhor trouxe a sua palavra, um manual prático para vivermos melhor neste tempo, por que queremos relativizar e queremos resolvermos as nossas situações? O pecado não tem nada a ver com o cristão. Mas eu não posso protelar o problema. Eu preciso resolvê-lo. E quando eu faço alguns irmãos pensar sobre isso, e como alguns que estão em outros lugares pensando sobre isso, nós podemos viver uma vida maravilhosa com Deus, desde o momento que Ele seja o nosso dono. Se Ele for o nosso dono, nós vamos viver uma vida maravilhosa com Deus. Mas desde o momento que Ele não é o nosso dono, nós vamos viver os piores momentos da nossa vida. Porque nós não escolhemos Ele, nós nos escolhemos. E hoje, eu não quero chegar para você e fazer como um momento de vem cá, conserta isso, nada disso, não espere. Porque nós também precisamos resolver muitas coisas. Porque o grande mal, quando acontece um pecado dentro da comunidade, a primeira coisa que o nego faz é querer dar o chute, não querer tratar, não querer cuidar. Esse que é o grande mal. Aí nós queremos expurgar, mas não foi tratado. Mas por que não foi tratado? Porque as pessoas que deveriam estar mais perto, serem usadas por Deus, Deus deu visão, Deus deu cuidado, carinho e amor para poder cuidar e não cuidou. E aí muitas vezes vai pesar no seu ombro. Porque você vai pensar assim, poxa, por que essa pessoa saiu fora? Por que essa pessoa não resolveu aquilo que era para resolver? Por que ela foi e não voltou nunca mais? É porque você deveria ter sido mais irmão.